Boa noite a todos. Desejo paz, harmonia, tranquilidade a todos vocês na noite de hoje. Satisfação estar aqui para contar um pouco de um capítulo da minha história. Um capítulo que eu considero muito significativo, um capítulo de dor, de alegria, mas um capítulo que eu considero de alguma forma importante para a reflexão daqueles que me ouvem. Meu nome é Césio Santiago. Eu pisei pela primeira vez no JEP em abril de 1989. Passei grande parte da minha adolescência dentro da Casa Paulo Estevão, não a Água Fria, mas a Piedade. Tive a satisfação de encontrar a doutrina espírita muito cedo. Tive a grata satisfação de me deparar com o conhecimento espírita, conhecimento esse que todos vocês sabem, reverbera de alguma forma dentro da gente, que de alguma forma promove transformações grandiosas na nossa vida, pelo menos da forma que nós conseguimos olhar a vida. Assim como todos vocês, dentro do JEP, de alguma forma, eu aprendi vários ensinamentos espíritas, pelo menos do ponto de vista intelectual. Por quê? Porque ao longo da minha história, eu percebi que várias e várias vezes eu me equivoquei. Várias e várias vezes eu fui arrogante. Várias e várias vezes eu não tive empatia. Várias e várias vezes parece que tudo aquilo que eu tinha estudado através do Evangelho segundo o Espiritismo, através das memoráveis obras complementares de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de Bezerra de Menezes, entre outros baluartes do Espiritismo, parece que hoje, através da minha reflexão, eu vejo que eu não tinha entendido muito bem. Mas não só passei a minha adolescência. Me lembro que na década de 90, finalzinho da década de 90, eu fui um dos trabalhadores que vieram para instituir o JEP Água Fria. Essa casa que vocês estão hoje, bonita, frondosa, né? Não era da forma como era no passado. E eu fui um desses trabalhadores que aqui chegou. E aqui também teve a oportunidade de aprender muitas coisas, de conviver com várias pessoas, encarnadas e desencarnadas. Algumas dessas pessoas desencarnadas, já desencarnadas, grandes trabalhadores da casa, aqui eu convivi. Aqui eu tive a oportunidade, através das relações, de também aprender muitos ensinamentos e me edificar como um ser humano, me tornar o profissional que eu sou, me tornar a pessoa que eu sou fora da casa espírita. No início do século XXI, no início do ano 2000, continuei trabalhando no JEP em várias atividades. Aqui passei por todas as atividades da casa como trabalhador. Também tive a oportunidade de conviver com os mais variados tipos de pessoas. Pessoas mais conscientes da doutrina espírita, pessoas menos inconscientes, pessoas meio conscientes como eu até então, pessoas com sofrimento, pessoas em conflitos, pessoas, né, que transmitem felicidade, porque aqui nessa casa nós nos deparamos com diversos perfis, diversas situações no qual essas pessoas estão vivendo. Isso também é muito importante para a nossa aprendizagem. Em 2010 até 2014, assumi pela primeira vez a vice-presidência da casa, no maior setor da casa, que é o ESD, o ET, né? Hoje ED, na época ESD. E tive um novo desafio agora como gestor da parte administrativa desse setor, conviver com as diferenças de opiniões, porque o JEP é um local onde nós temos
presencialmente, né? Estamos desejando voltar a ter isso, né? Se a espiritualidade, se Deus permitir. Tivemos aqui mais de 2.000 pessoas. Na minha época, quando eu assumi, tinha mais de 2.200 pessoas no ESD. Mais de uma centena de facilitadores. Imagine aí, quantas cabeças, né? Quantas formas diferentes de pensar. E tive a oportunidade grandiosa de me testar muitas vezes diante de situações adversas, de situações essas no qual o ego do indivíduo, o falso personagem que habita dentro de nós, dono da verdade, dono da razão, eu tive a oportunidade de me defrontar e também testar o meu ego. Às vezes falhei, como eu falei, às vezes me equivoquei, às vezes fui orgulhoso, né, fui arrogante, mas a vida, meus irmãos, a vida, ela nos ensina a mudança. Ninguém pode permanecer eternamente numa posição que é uma posição de equívoco, uma posição de pequenez, porque o egoísta, o orgulhoso, o arrogante não é grande espiritualmente, é pequeno espiritualmente. E agora, em 2021, em março de 2021, eu tive uma experiência provativa que de alguma forma me transformou. Não digo plenamente, porque sou um espírito imperfeito que ainda preciso mudar muitas e muitas coisas. Mas me transformou no ponto de vista de olhar para o meu passado, olhar para essa história que eu estou aqui a vos contar e observar que realmente muitas e muitas coisas eu não tinha aprendido sobre espiritismo, por mais de 30 anos estudando a doutrina espírita. Por ter estudado muitas coisas, lido muitos livros, lido a obra de Kardec pelo menos 9 vezes, as 22 obras. Não falo isso por me envaidecer não, porque todo mundo pode fazer isso, se quiser, com força de vontade. Mas eu achava até então, até março de 2021, que eu tinha entendido muito bem a doutrina espírita. E tudo aconteceu no finalzinho de março de 2021, desse ano, não desse ano, o ano passado, né? Onde a humanidade estava passando por uma grande provação, está ainda passando por essa grande provação, a chamada Covid-19. Eu nunca fui uma pessoa que teve nenhum tipo de doença que me levou ao hospital. Eu sempre fui uma pessoa que pratiquei esporte, apesar que nesse momento eu estava sedentário. Mas eu nunca tive nenhum tipo de doença, nenhuma comorbidade. No início, no finalzinho, a partir do dia 19 de março do ano passado, quando a humanidade estava assolada pela Covid, pela segunda onda da Covid, havia passado pela primeira onda, fase essa que nós aqui do GEP perdemos trabalhadores muito preciosos, irmãos nossos muito queridos, o nosso querido irmão Almeida, como o nosso querido irmão Wayne, no qual eu chorei muito, né, com a perda desses irmãos, que eram pessoas próximas, pessoas queridas. A humanidade se deparava agora com um outro momento muito drástico, a segunda onda da Covid-19. Os hospitais de Fortaleza estão lotados, o sistema de saúde colapsado. Eu passei 20 dias afastado do trabalho com todos os sintomas. Febre, diarreia, um mal-estar muito grande, uma moleza. Eu e minha esposa, que está aqui à frente, ficávamos praticamente isolados dentro de casa. Não tínhamos força muitas vezes para fazer um almoço ou fazer uma janta. Não tínhamos força às vezes nem para tomar banho. Mas achávamos que era uma gripe. No meu caso, principalmente, porque eu achava como uma espécie de super-homem eu não iria pegar aquilo ali. E me descuidava várias vezes. Não usava gel, né, álcool gel, não usava máscara em alguns momentos, antes de passar por essa sintomatologia. Mas, durante 20 dias, eu senti coisas terríveis. E me lembro
porque havia feito 3 testes e não dava nada de negativo, nada de positivo. Mas no 4º teste, quando eu havia perdido o paladar, eu não conseguia comer nada, eu não sentia gosto de nada, bebi água, parecia que eu estava bebendo óleo, eu vi que eu estava com Covid. E aí fui fazer um teste com a minha esposa, Fernanda, que é uma das minhas, que eu considero um dos elementos que me salvou. Fernando foi que me salvou. Deus, Fernando, meu irmão e minhas famílias, meus amigos que vibraram por mim. E a espiritualidade, lógico. E quando eu fiz o teste, deu positivo. Quando foi de noite, de madrugada, ela ficou acordada, parecendo intuir que algo iria acontecer. Nós estávamos no quarto, com o ar-condicionado desligado, e eu comecei a me tremer, com a manta. Eu estava envolvido numa manta, comecei a me tremer. Naquele dia eu havia pedido para a minha orientadora de doutorado, que é uma palestrante conhecida, Ângela Linhares, para fazer uma vibração por mim, porque eu não estava muito bem. Então sabia o que era, ela não sabia que era a Covid ainda. Então, comecei a me tremer de madrugada, 1h30, 2h da manhã, e a Fernanda, com intuição, ficou acordada. E quando ela me viu tremendo, ela achava que eu estava com febre, colocou o termômetro, e a minha temperatura estava em 34 graus, eu tive uma hipotermia. Um dia antes de isso acontecer, durante o dia antes de acontecer esse fato, eu fiquei com vergonha, eu errei, me equivoquei novamente, porque eu omiti que a minha saturação estava caindo. O normal é 96 e ela chegou até 84. E eu achava que o problema era o aparelho. Mas naquele momento da hipotermia, quando a gente colocou o aparelho, deu 73. Ou seja, meu organismo tinha entrado em colapso. Ela então procurou ligar para o SAMU, não tinha naquele momento. O sistema estava colapsado. Eu procurei relaxar, procurei me acalmar, porque ela estava também procurando me acalmar. Eu peguei o carro e fui dirigindo para o Hospital Multiclinic. Meus irmãos, quando eu cheguei no Multiclinic, dirigindo, até então não estava sentindo falta de ar, estava normal, só muito mole. Veio também uma voz da minha cabeça dizendo: o senhor se acalme. E assim eu segui. Quando eu cheguei na emergência, no primeiro atendimento no Multiclinic, minha saturação estava em 72, 73, 72, oscilando. Já me levaram direto para a emergência. E aí começa a minha saga. Minha saga começa nesse exato momento. Naquele momento, quando eu entrei na emergência, não existia diferença entre ricos e pobres. Todos estavam na mesma condição. Não existia leito, não existia médico suficiente, não existia enfermeiros suficientes. Eu considero hoje os médicos e enfermeiros grandes heróis, por se depararem com aquela situação e se defrontar no sentido até de tentar ajudar aquelas pessoas. Eu entrei naquela situação apavorado. Parecia que a doutrina espírita não estava em mim. Isso é um ponto de reflexão que eu trago para vocês. Será que realmente a doutrina espírita está dentro de nós edificada? Porque na hora do medo da morte, se ela está edificada, você consegue encarar a coisa com mais serenidade. Eu naquele momento não encarei. Não que eu estivesse gritando, não que eu estivesse em desequilíbrio, mas eu estava morrendo de medo. Quando nós olhamos pelo enfoque espírita, medo de quê? Se a vida continua. Mas eu estava morrendo de medo em deixar a minha roupa, em deixar minhas questões materiais, em deixar meus parentes, principalmente a minha esposa, meus filhos, minha mãe, meu pai, meus amigos. Eu fiquei apavorado. Fernanda estava com Covid também. Sem ninguém praticamente. Minha mãe, uma pessoa idosa. Meu irmão mora fora de Fortaleza, mora em Goiânia. Ninguém podia se aproximar porque nós estávamos com Covid.
ela sozinha, com mais de 39 graus de febre, lá à frente, me enfrentando sozinho. Foi quando eu adentrei, depois de um dia, após terem colocado a sonda, me lembro claramente quando o médico chegou e mudou o volume da sonda, eu senti falta de ar. E aí eu percebi que algo estava realmente acontecendo comigo. Todos os meus parâmetros orgânicos, taxa de coagulação, taxa de inflamação, PCR, tudo isso estava alterado. E eu ainda estava com falta de ar, eu não estava conseguindo respirar. Me lembro que nesse momento eu fiquei apavorado, com medo realmente de morrer. Onde estava a doutrina espírita em mim naquele momento? Né? Medo de morrer. E aí, me colocaram num local já com um catéter de alto fluxo, porque a sonda não estava mais dando cabimento, né, com relação à estabilização da minha taxa de oxigênio no meu organismo. O catéter de alto fluxo também não funcionou. Depois, meu irmão já havia chegado, também sou muito grato a ele. Compramos uma máscara Elmo, parecia aqueles capacetes, né, de astronauta. Não funcionou em mim. E meu organismo continuava a piorar, minha taxa de inflamação só aumentava. Peguei uma bactéria, peguei uma pneumonia bilateral nos pulmões, meus pulmões já estavam mais de 70% comprometidos. E o meu caso, que era moderado inicialmente, passou a ser o caso mais grave da emergência. E o médico chegou para ela e disse, ela levou um susto: o que foi, doutor? O caso dele é grave? Não, grave não, gravíssimo. Se nós não conseguirmos um leito de UTI para ele daqui algumas horas, ele vai falecer aqui no corredor. Imagine a situação. Não existia leito, existiam 10 pessoas na minha frente. Ela saiu do Monte Clínica, do local, ficou sentado no meu fio e começou a chorar. Porque não tinha como contar para minha mãe, uma pessoa idosa que tem problema cardíaco, não tinha como, né, se voltar a ninguém, a não ser rezar. E depois de algumas horas, não sei o que é que aconteceu, um médico, uma enfermeira procurou ela e falou: nós conseguimos um leito para ele. E aí, me lembro que antes de ter essa conquista, ela chegou para mim e falou: Césio, não desista. Eu perguntei: eu vou morrer? Aí ela disse: todo mundo vai morrer. Confie. Você quer que eu lhe dê um passe? Eu não, bote a mão no meu coração e reze. E eu fiquei, né, mais calmo. Eu me senti mais calmo. Então, eu perguntei: eu vou ser entubado? Ela: não sei ainda, não sei. E aí o médico, depois de contar o caso dela, chegou para mim e disse: você vai ser entubado. E eu falei: tudo bem. Lembro que dentro de mim eu não fiquei na dúvida que eu iria falecer, mas eu fiquei com medo e resolvi ligar para as pessoas que fazem parte da minha vida, as pessoas que são minha mãe, meu irmão, meus filhos, né? E então eu resolvi, através da minha palavra, praticamente, me despedir. Mais uma vez, parece que eu não entendi a doutrina espírita. E quando eu entrei na intubação, no processo de intubação, eu já estava um pouco fora do meu corpo. Eu não estava mais no meu corpo. Porque eu conseguia ver o meu corpo sobre uma cama, né, uma maca, com os médicos em torno de mim, o meu corpo cheio de equipamentos. E eu falava com os médicos e eles não me escutavam. É como se eu estivesse olhando para essas cadeiras aqui. De um lado eu via os médicos, de outro lado eu via uma luz, onde eu via médicos também, pessoas vestidas de branco, enfermeiros também, só que sem máscara.
Eu não entendi naquele momento, eu não estava entendendo, eu não estava nem entendendo que eu estava fora do corpo. E eu gritava, eu chorava, e uma voz perto de mim dizia: o Senhor se acalme, faça uma prece, pense em Jesus. E quando eu ficava com medo, eu notava uma escuridão se aproximando de mim, uma escuridão se aproximando de mim que me dava medo. E essa voz dizia: não se concentre nisso. Quando nós estamos com medo, nós temos que nos voltar à luz, nos voltar a Jesus. E aí, de repente, quando eu me encontrava nessa cena, eu fui arremetido para uma outra realidade. Eu comecei a ter percepções de locais que não eram no Brasil, cenas que não eram dessa época, onde eu me via, por exemplo, na França no século XVIII, ou no século XIX, eu acredito que era no século XVIII, sendo perseguido por homens vestidos de branco, como se fosse médicos, sendo acusado de ter praticado traições, ter enganado algumas mulheres, ter feito coisas que eu não me identificava. Eu dizia: não sou eu gritava: não sou eu. Na minha mente eu gritava: não sou eu. Mas eu sentia vergonha, eu sentia medo. E da mesma forma, nunca me senti abandonado, porque sempre eu sentia alguém me orientando a sair desses quadros. Saí de um quadro na França, de repente me via no Egito Antigo, trajado com manto, sendo responsável, não nesse corpo, em um outro corpo, sendo responsável por embalsamentos, por uma equipe de pessoas que embalsamavam uma espécie de múmias. De repente me vi deitado como se estivesse morto, onde colocaram um pano cheio de vespas, fazendo pronunciamentos de orações mágicas sobre mim. De repente me vi em outros e outras cenas e outros locais, até chegar no momento quando eu me percebi numa espécie de hospital espiritual, onde eu estava também numa maca, mas existiam enfermeiros, pessoas cuidando de mim, os espíritos que não querem que eu conte, mas eu vou contar, meus irmãos. Ninguém pode mais que Deus, ninguém pode mais que Deus. Então, me encontrava nesse hospital, onde lá existiam pessoas cuidando de mim sem máscara, médicos cuidando de mim sem máscara. E muitas vezes, quando eu estava ali com medo, entrando em desespero, porque eu não entendia o que estava acontecendo, notava que certas entidades se aproximavam, certas entidades queriam fazer atos comigo, tipo banho de sangue, né? Existiam locais onde eu sentia como se eu estivesse dentro de terreiros de quimbanda, onde atabaques tocavam para mim com o intuito de me matar, de me destruir. Mas existia uma força que rompia isso, uma força que não permitia com que esse trabalho se desenvolvesse com relação a mim. E aí, quando de repente eu me via novamente no local do hospital, mas eu me sentia como se eu estivesse realmente doente, muito doente, como se estivesse com algumas sondas nas minhas pernas, sondas nos meus braços, sondas injetadas no meu nariz. Eu me sentia muito mal. E vinha muito na minha cabeça: pense na história de Jesus, sinta o amor que Jesus tem perante os seus filhos, perante a humanidade. Digo para vocês, eu nunca pensei que no mundo espiritual Jesus fosse tão importante, e hoje eu tenho total certeza disso. Nunca pensei que quando nós estamos com medo, nós estamos angustiados, a forma de nós nos desconectarmos disso é realmente olhando para a luz, meus irmãos. É pensando em Jesus, pensando em coisas boas, sentindo sentimentos positivos e não caindo na escuridão das nossas emoções frívolas, nas nossas paixões mundanas, pensando em situações equivocadas que nós estamos passando.
Hoje eu tenho a certeza disso, porque pelo aquilo que eu vivi do outro lado. Do outro lado, nos meus momentos de fragilidade, eu fui muito perseguido, mas também fui muito protegido. E eu tenho certeza que as orações que foram direcionadas a mim chegavam como luz, me acalmavam nos meus momentos de medo. Digo para vocês que o que vale no outro lado não é o que a gente lê, não é a cultura, não é o intelecto, que tanto eu cultivei por muito tempo. Não que eu não cultive hoje, mas eu cultivava fervorosamente. O que vale do outro lado, meus irmãos, é o que nós somos, realmente o que nós somos. E o que nós somos é o que nós fazemos, é o que nós pensamos e o que nós sentimos. Se nós estamos desconectados do que nós fazemos por fazer de forma mecânica, estamos nos equivocando. Se nós estamos boicotando o que nós sentimos, seja as coisas positivas ou negativas, nós estamos também nos equivocando. E se nós estamos só pensando coisas negativas, contaminados por uma onda estabelecida pelos espíritos inferiores na própria humanidade, porque a humanidade hoje vive um quadro pandêmico, não é só do Covid, mas pandêmico da moralidade, da vivência das virtudes, pandêmico dos valores universais que foram deixados por lado. Nós estamos muitas vezes focados nas questões do ter e esquecemos as questões do ser. Então, se nós estamos negligenciando nossos sentimentos, estamos envolvidos apenas em pensamentos frívolos, pensamentos mesquinhos, pensamentos de orgulho, de egoísmo, dos vícios morais que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ensina. Do outro lado, nós somos criaturas frágeis, criaturas vulneráveis aos nossos antigos comparsas do passado, que se tornaram hoje nossos obsessores. Digo isso porque vivi isso. Quando eu cheguei do outro lado, no meu momento de medo, dos momentos que eu vivia pensando nas coisas equivocadas que eu pensava aqui quando estava no corpo físico, no momento que eu ficava sentindo raiva, rancor, mágoa, porque acreditem, quando a gente passa por outro lado, a gente não deixa de ter isso, a gente guarda isso na nossa memória espiritual. Quando nós não nos libertamos daqueles emaranhamentos dos nossos relacionamentos, onde nós ainda temos mágoa, ressentimento perante o próximo, guardamos sentimentos vis perante o próximo, do outro lado a gente não se desliga desses elementos. Então digo para vocês, o que vale do outro lado, meus irmãos, é o que nós realmente somos. E eu trago essa reflexão para vocês porque nós estamos tendo uma oportunidade maravilhosa nesse exato momento, manifestando a vida no corpo físico. Temos a oportunidade de nos melhorar, de nos tornarmos pessoas melhores, de realmente viver o que a doutrina espírita nos traz, cada um na sua proporção. Porque pregar é simples, viver que é o desafio. Eu estou aqui falando para vocês, eu posso estar pregando algo aqui para vocês, mas no momento que eu não estou seguindo, ou eu não estou buscando seguir, eu estou me equivocando. Na doutrina espírita nós aprendemos que nós temos que buscar ser autênticos, ser verdadeiros, seguir o modelo e o guia da humanidade, que é Jesus. Jesus é o guia e o modelo da humanidade. Ele não pode ser só o nosso guia, ele tem que ser o nosso modelo. Nós temos que nos basear no que ele foi. Acesso não é fácil, realmente não é fácil, mas o que a gente tem condição de melhorar, a gente tem. E a doutrina espírita está aqui para isso, é uma janela, onde a luz de Jesus, que é o sol, adentra. É preciso a gente abrir a janela. E para abrir algo, né, a janela está fechada, é preciso o quê? Força de vontade. Então todos nós temos que ter essa força de vontade.
Digo isso porque quando eu estive do outro lado, e hoje eu me lembro, foi permitido me lembrar, eu percebi que passei muitos anos aqui dentro, e muitas vezes negligenciei, não tive força de vontade para mudar certas coisas, não no outro, em mim próprio. Porque nós temos que mudar não o outro, temos que mudar a nós mesmos, através do autoconhecimento, que começa com a autoobservação sincera, onde você vai descobrir, para que você possa descobrir quem você é realmente como filho de Deus, você tem que ter coragem para descobrir quem você não é. Você tem coragem de descobrir uma personalidade que está em você, que você acaba cultivando, uma personalidade que foi forjada pelo seu ciclo familiar, seu sistema familiar, foi forjada pela sociedade, foi forjada pela cultura, foi forjada pelas agremiações religiosas, inclusive espírita, que você se encontra, e que realmente não é você em essência. Porque essa falsa personalidade que às vezes você adota, lhe faz ser uma pessoa que não tem caridade, que não tem empatia com o outro, em pequenos momentos como em grandes momentos. Você não é beneficente perante o outro, você não faz o bem sem esperar algo em troca, porque a personalidade forjada, ela quer isso, ela quer que você faça alguma coisa, você faz alguma coisa para ganhar outra coisa. Isso não é bem, não é o bem virtuoso dos filósofos. A gente aprende a diferença do bem virtuoso do bem não virtuoso, porque o bem virtuoso não quer nada em troca, mas o bem virtuoso, ele quer alguma coisa em troca. O bem que nos leva à perfeição moral é o bem virtuoso, não é o bem não virtuoso. A gente não pratica às vezes o que é a caridade, a gente não pratica a empatia, entende que o outro faz certas coisas porque está em conflito, porque sente dor, porque está equivocado, assim como nós também sentimos dor, estamos em conflitos, estamos equivocados. Então o grande desafio é nos educarmos espiritualmente, é nos modificarmos espiritualmente através de uma autoobservação sincera, que nos vai nos levar a um verdadeiro autoconhecimento. Autoconhecimento não se adquire apenas lendo livro. É muito fácil se fosse assim. Autoconhecimento é vivência, é prática. Foi o que Jesus nos ensinou na sua vida. Então, quando eu estive nessa situação, nessa minha experiência de quase morte, porque o médico disse para o meu irmão que no 5º dia na minha intubação, eu passei 10 dias entubado, no 5º dia, a possibilidade de eu voltar à vida corporal era mínima. Todos os meus parâmetros orgânicos estavam alterados. Só que ninguém pode mais que Deus, meus irmãos. Deus tem um propósito para cada um de nós. E tinha um propósito para mim. De eu voltar, de eu estar aqui no JEP, de eu estar em outras casas espíritas, de eu propagar esses ensinamentos para todos, com base na minha vivência. Porque hoje eu falo do que eu vivi. Eu não falo daquilo que eu li, eu falo do que eu vivi. Então, fiquem atentos para isso. Do outro lado vale o que você é, não o que você sabe. Como diz um profeta muçulmano, o erudito, aquele que bebeu muitas fontes de conhecimento, muitos livros e leu muito livro, na prática equivale para Deus, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, porque esse erudito se equivoca, com orgulho, com egoísmo, com arrogância, ele equivale a um burro repleto de cargas que um dia tomba. Então esse tipo de erudito, orgulhoso, vaidoso, prepotente, arrogante, é um burro repleto de cargas que um dia tomba. Então que nós não sejamos esse erudito, que nós busquemos realmente ser melhores, e nós temos essa oportunidade à luz da doutrina espírita. Ser melhor à luz da doutrina espírita é estudar e praticar.
é estudar e vivenciar. E a casa espírita oferece muito isso. Então eu tive essa vivência do outro lado. Mas chegou um momento de eu entrar numa outra fase. Quando me vi no hospital, quando eu vi os médicos espirituais tirando essas sondas. E olha que eu fiz escândalo no mundo espiritual, viu, meus irmãos? Para tirar essas sondas eu fiz escândalo. Eu me lembro que tinha uma espécie de os médicos, eles faziam uma espécie de passeata dentro desse hospital espiritual. Mutirão, a palavra certa seria um mutirão. Eles faziam mutirões e começavam a atender aquelas pessoas que estavam no mesmo leito que eu. E eu gritava, por favor, eu quero ser atendido agora. E eles passavam por mim. E eu ficava em desespero, porque eu não conseguia mexer as pernas, eu com aquilo sentindo um negócio no meu nariz, nos meus braços, eu não tinha movimento. Eu me via muitas vezes percorrendo mentalmente os corredores do hospital, não me via fisicamente, me via. E aí, às vezes, mentalmente, eu me via num local, na Itália, junto com franciscanos. Eu sei que eu tive uma vida franciscana. E eu falava com o meu mentor espiritual, que é franciscano, ele disse, como eu posso estar aqui nessa situação? Eu que estudei tanto doutrina espírita, eu que falei tanto, quer dizer que meu conhecimento não vale nada? E aí ele contou a história ele falou, você se lembra da história de Santo Antônio de Pádua? Em resumo, ele quis dizer para mim o seguinte, Santo Antônio de Pádua era um indivíduo muito intelectualizado, mas tinha conflitos. E um dia que ele se tornou franciscano, foi para a igreja, se tornou padre da igreja, ele continuou em conflito porque via a igreja corrompida. Até um dia que encontrou um franciscano e viu que aquele franciscano realmente vivia os ensinamentos de Jesus. A simplicidade, a caridade, a empatia, não tinha diferença entre rico e pobre, pregava o amor verdadeiro. Mas Santo Antônio de Pádua, né? Passou a se tornar Antônio de Pádua. Ele era um intelectual, era um indivíduo que tinha uma vasta cultura. E ele contando para mim, então você se lembra então que quando ele esteve na frente de Francisco de Assis, Francisco disse num momento que estava fazendo uma pregação, que não adiantava nada esses vários livros, esses vários conhecimentos, estudar esses vários livros, mas se você não pratica, se você não é um veículo do amor, se você não é um canal de Deus, no sentido de ajudar a humanidade a se tornar melhor. E Santo Antônio de Pádua se sentiu muito ferido com aquilo ali, porque quer dizer que tudo que eu estudei não vale nada. E aí disse que Francisco chamou e disse para ele, você não entendeu o que eu falei. O seu conhecimento vale muito, mas que você tem que aprender a aplicar esse conhecimento para trazer o ensinamento do Mestre Jesus. Unir esse conhecimento com a base fundamental que é o ensinamento de vida, o caminho, a verdade e a vida. Então eu levei esse puxão de orelha no outro lado também. E chegou um momento, quando acho que tiraram todas essas questões em mim, né? Eu voltei para a emergência. Voltei para a UTI. E quando eu cheguei na UTI, eu vi alguns médicos vestidos de preto. Eu sabia que era médico. Que diziam assim, vou te dar alta, ficavam me enganando, mentalmente ficavam me enganando. Vi também cenas horríveis dentro do hospital. Situações relacionadas a seres que induziam a sexualidade dos profissionais de saúde dentro do hospital. Tipo, existia uma câmera de vidro onde existia um homem deitado, sentado numa espécie de cadeira de roda, um homem todo deformado, que ele ficava incutindo na mente das pessoas, dos médicos, dos enfermeiros, a promiscuidade, a sexualidade exacerbada. Eu não via cenas de sexo, mas eu via que existia alguma coisa daquele sentido. Então eu via coisas assim que me chocavam. Até o momento que foram tirando os sedativos. E eu fui despertando no meu corpo físico. Tem uma cena maravilhosa, quando eu acabei de despertar no meu corpo físico, eu vi um homem do meu lado. Um homem moreno,
sem camisa, careca, sem máscara, com achatamento craniano. Esse homem olhou para mim: eu vou lhe ajudar a sair daqui. Você quer sair daqui? Eu quero, porque eu estava muito estressado. Não via ninguém, despertei, não via ninguém que eu conhecia, todo mundo de máscara. Eu me via preso, amarrado, sem meu relógio, sem meu celular, sem as minhas coisas. Não via meu amor, não via meus parentes. Me sentia sujo. E lembro que coloquei a língua no meu lábio, senti meu lábio rachado, gritava, não conseguia falar direito, pedia água, ninguém me dava água, não sabia como fazer xixi, sabia se eu ia fazer xixi, né, urinar onde eu estava, eu não sabia como fazer cocô, morrendo de fome, não podia comer. Olhei para minha mão da cor de cenoura inchada, não sentia minhas pernas. Então imagine, eu achava que eu tinha desencarnado, eu não sabia onde eu estava. E esse homem dizia para mim: vou lhe ajudar a sair daqui. E quando era em alguns momentos, porque no canto que eu estava eu não tinha noção de tempo, não sabia se era dia, se era noite, ainda com várias sondas, várias coisas, eu me via saindo com ele pelos corredores do hospital, mas não conseguia sair, sempre voltava, porque eu estava ligado perispiritualmente ao meu corpo, eu não poderia ir. E muitas vezes eu sentia também uma paz, sentia, como eu senti do outro lado, o sofrimento da minha esposa. Não via ela, mas sentia ela. Sentia o sofrimento dos meus filhos, sentia o sofrimento da minha mãe, do meu irmão, mas não via, sentia a dor. Muitas vezes sentia a voz dela, a voz da minha mãe. E a espiritualidade, meus irmãos, nunca me abandonou, sempre cuidou de mim. E eu ficava em prece. Ela dizia: faça uma prece a Jesus agora, meu filho. Eu fazia prece. Muito perseguido por espíritos também, após sair da intubação no hospital. Espíritos que queriam me enganar, espíritos que queriam me desmotivar. Porque o meu medo abria a porta para isso. O meu pânico abria a porta para isso. Mas quando eu me sintonizava com os bons espíritos, eu ficava em paz. Em resumo, meus irmãos, mais uma vez eu gostaria de validar: a nossa realidade externa decorre da nossa realidade interna. Os espíritos inferiores só nos atingem porque existe uma porta aberta dentro de nós mesmos. Existe em nós muitas vezes a inconsciência de olhar para isso, de fechar essas portas, de se olhar para Deus, olhar para Jesus, pedir ao Pai, Deus, pedir ao nosso anjo guardião. A obra de Kardec fala constantemente sobre o anjo da guarda, que é o espírito, que é o espírito superior, que nos acompanha em toda a nossa jornada evolutiva. Nós às vezes entramos em aflição, nós não fazemos uma prece ao anjo da guarda, nós não conversamos com o nosso anjo guardião, que não é o nosso mentor espiritual. Isso é um detalhe, certo? É algo muito além disso. Nosso mentor geralmente é um espírito mais evoluído que a gente, mas não é um espírito necessariamente superior. O anjo da guarda, de acordo com a obra de Kardec, é um espírito superior. Então nós entramos de desconexão com os bons espíritos e ficamos vulneráveis com as nossas mazelas morais, os nossos medos, as nossas angústias, vulneráveis às influências dos más espíritos, dos espíritos inferiores. Então gostaria de frisar isso para vocês. A doutrina espírita nos ensina a desenvolver bons pensamentos, se vincular a coisas positivas, pensar coisas positivas em vez de coisas negativas.
A doutrina espírita nos ensina a desenvolver as emoções excelsas, o amor, o sentimento de fraternidade, a gratidão, que é grande irmã do amor, ser grato pela vida. Hoje eu sou grato até pelo oxigênio que eu respiro, porque eu sei, meus irmãos, que é não conseguir respirar. Eu sou grato por ter alguém que me ama ao meu lado, por vocês, meus amigos, porque em frações de minutos, de segundos, eu podia não ter mais. Eu podia ter desconectado e não ter tido mais a oportunidade, pelo menos fisicamente, de ver a pessoa que eu amo. Então aproveite as pessoas que estão do seu lado, que vocês amam, porque hoje vocês estão aqui encarnados, mas talvez daqui a um minuto, eu não desejo isso, mas de algum minuto, algumas horas, você pode não estar mais encarnado. Eu nunca imaginei que eu iria passar por uma experiência de quase morte. Eu nunca imaginei. Eu nunca tive doença nenhuma, processo nenhum patológico, nunca quebrei nada no meu corpo. E de repente me vi naquela situação. Então, quando eu estava na UTI, via todo dia pessoas morrendo. Pessoas que entravam e que saíam no saco. Então, meus irmãos, vamos agradecer a nossa vida, a oportunidade que Deus está nos dando. Não percamos tempo com besteiras. Orgulho e egoísmo é besteira, do ponto de vista espiritual. Ser arrogante é uma grande tolice. Querer ser melhor que o outro, para rebaixar o outro, é pedra de fracasso, é pedra de tombo. Olhemos com sinceridade para dentro de cada um de nós. Façamos um checklist de nós mesmos. E aproveitemos a oportunidade maravilhosa que a doutrina espírita está nos dando para nós servirmos realmente. Para que a gente possa viver a doutrina espírita como Jesus viveu o seu próprio ensinamento, como os seus apóstolos viveram o ensinamento de Jesus. Vamos aproveitar essa oportunidade. E aí eu entrei numa outra etapa, quando eu saí da UTI, graças a Deus. Ainda peguei algumas infecções. Quando eu fui para o apartamento, eu me sentia transfigurado. Esse Césio que vocês estão vendo aqui passa longe de como eu saí. 12 quilos mais magro. Minhas pernas eram pernas de tetraplégico. Eu não sentia minhas pernas, meus pés arriados, eu não tinha movimento dos braços, eu não conseguia falar direito, eu só mexia o pescoço. Passei alguns meses ainda assim. Tive essa experiência de tetraplégico. Mas graças a ela, Fernanda me banhava, porque eu saí também, além de muito debilitado fisicamente, saí com escaras, com feridas. Eu não conseguia ficar deitado de costas, porque eu tinha um escaro no glúteo, com um tubo de 7 centímetros de profundidade. Eu tinha escaras na perna. Eu não tinha força para ir no banheiro urinar. Eu não tinha força para ficar sentado na cama. Mas aí a doutrina espírita me ensinou muita coisa também. A fé. Eu tinha total certeza que eu iria sair daquilo. A força de vontade, porque eu decidi que eu ia andar. Eu não esperei pelos grandes fisioterapeutas que me ajudaram. Minha prima, que me ajudou com a fisioterapia respiratória, e a outra que me ajudou na fisioterapia motora. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia andar e fiquei sentado, botei os pezinhos no chão, mesmo os pezinhos arrepiados, fiquei em pé, mesmo caindo, a sensação que eu tinha 100 quilos em cada perna. Nesse mesmo período eu fui aprovado no doutorado. Assisti a aula, só mexendo a cabeça. Isso me motivou muito. Se não fosse a Fernanda, eu não tinha entrado no doutorado, porque ela que fez minha matrícula. Então,
Me lembro, a primeira vez, não foi, amor, que eu andei. Ela estava no banheiro, ninguém acreditava ela não achava que eu ia andar tão rápido. Andei assim, né? Não é uma andada profissional, aquela andada, né? Igual um meninozinho de alguns meses começa a sair do engatear, porque eu vivi essa fase de criança novamente. Eu me senti uma criança, até no bocejar. Eu era uma criança. O gosto para mim era uma coisa incrível. Parece que o meu paladar tinha um gosto assim, mais preciso. Mas as cenas traumáticas que passavam na minha cabeça também eram terríveis. Eu me sentia em momentos onde eu sentia falta de ar. Tinha momentos que eu ficava com medo de não ver ninguém. Então vinha todas aquelas impressões. Então no dia que eu andei, ela estava no banheiro. Eu me levantei e fui e abracei ela. Lembro que a primeira vez que eu urinei em pé, eu morri de sentir dor. Eu tive que aprender tudo. A urinar, a defecar novamente. Eu perdi o controle do meu organismo. Mas a doutrina espírita me ensinou realmente a ter essa força de vontade, a ter fé em Deus. E eu digo para vocês, independentemente do problema que vocês estão passando, nunca duvide da providência divina, da ação divina na sua vida. Independentemente das provações, que são provações para lhe trabalhar com o objetivo de lhe tornar alguém melhor, nós que não conseguimos perceber por causa do nosso ego, dessa personalidade forjada. Mas as provações vêm para mostrar que existe alguma coisa a ser trabalhada dentro de você. As grandes dificuldades da vida que nós passamos, como dizia o grande poeta Khalil Gibran, é lá que nós temos que trabalhar. Se nós temos dificuldade de perdoar o outro, perdão é onde você tem que desenvolver. Se você é arrogante, está ali o ponto que você tem que trabalhar, não arrogância. Aprender a se comunicar não violentamente. Se você é prepotente, está aí onde você tem que trabalhar, você tem que ser mais humilde. Se você é egoísta, orgulho, as duas grandes chagas da humanidade, é aí que você trabalha, porque não existe espírito puro, espírito superior, orgulhoso e egoísta. Não existe ninguém do outro lado que é feliz sendo regido pelo orgulho e pelo egoísmo. Plano físico, oportunidade de trabalhar isso. Não deixe por outro lado. Porque não ache que no outro lado a coisa é fácil. Não ache porque você leu a série de André Luiz, ou porque você leu a obra de Kardec toda, que você necessariamente aprendeu o que está escrito ali. Questão mais profunda. Não é só do entender, é do fazer. Então nós temos a oportunidade aqui na vida de aprender a fazer. Dentro de casa, que é o mais difícil, né? Porque na casa é o desafio, na casa a máscara cai. Na casa espírita é mais fácil, você engana. Aqui eu sou santo. Mas dentro da casa, na sua casa, você às vezes é um demôniozinho. Então o Espiritismo te ensina a você ser autêntico. Então aproveite a oportunidade que nós estamos tendo aqui para melhorar, para ser pessoas melhores. Sem jogo de ego, sem jogo de manipulação de poder, querer manipular uma coisa, porque você acha que aquilo que você vai fazer manipulando vai dar um bom resultado. Leigo engano, meus irmãos. Leigo engano. Do outro lado a máscara cai. Tudo que você fizer com a intenção exclusa vai se manifestar em você e fora de você também. Leia a obra O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina na sua segunda parte, quando fala do passamento. Leia depois, na segunda parte do livro O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, o relato de diversos tipos de espírito que eram como nós somos aqui encarnados. O que é que eles sentiram, o que é que eles perceberam do outro lado. Porque não seguiram, não vivenciaram o ensinamento do Mestre Jesus. Que não é só de Jesus, um ensinamento de amor, um ensinamento que nos conecta a Deus.
Em resumo, meus irmãos, eu passei mais de 30 anos da minha vida dentro da casa espírita, aprendi muita coisa, mas teve algum momento que eu perdi a conexão com Deus, uma conexão intensa com Deus, essa conexão de ter a capacidade de reavaliar a minha vida, de reavaliar aquilo que eu fiz de negativo e que eu fiz de positivo. E hoje eu entendo que eu passei por isso, como se Deus tivesse me dado uma oportunidade de me levar novamente a essa conexão com Deus. Conexão com Deus, meus irmãos, é conexão também com você mesmo, com a sua real natureza. É você realmente viver o bem, fazer o bem, ser caridoso, ser indulgente, ser benevolente, não julgar por julgar. Então, em algum momento eu desviei, mas agora eu estou buscando cada vez mais, porque eu sou grato à vida, sou grato à oportunidade de estar aqui. Falei para ela um dia desse: amor, você acha que eu vou ganhar na loteria? Isso 2021, né? Amor, você acha que eu vou ganhar na loteria? Aí ela, né, brincando, disse: não, acho que não. Eu disse: não, eu já ganhei na loteria. A vida é a loteria. Imagine quantas pessoas bilionárias queriam ter vencido a Covid e não conseguiram vencer, e eu venci. Então eu só tenho a agradecer na minha vida, independentemente das minhas adversidades, as dificuldades como espírito imperfeito que eu passo. Eu só tenho a agradecer. Agradeçam a vida vocês também. Agradeçam a Jesus pela oportunidade de vocês estarem aqui, estudando, refletindo sobre a doutrina espírita, aprendendo a doutrina espírita e olhando para vocês mesmos, para vocês se transformarem como seres melhores. 4 minutos? Aguentam 4 minutos ainda? Então, aproveitem essa oportunidade, não deixem para depois, não deixem para o outro lado. Mudem o que tem que mudar da melhor forma possível agora, olhando com sinceridade para você mesmo, sabendo que nós ainda temos dificuldades, temos defeitos, mas é possível dar um passo à frente. Não dê um passo atrás, não deixe para depois. Estude o que a doutrina espírita nos traz, mas tem que vivenciar. A casa espírita oferece isso, a oportunidade de você servir, de você confortar, acolher as pessoas que aqui chegam, seja no ATE, seja no ESD, seja na mediúnica, nos grupos mediúnicos. Porque nos grupos mediúnicos, quando os espíritos se manifestam, eles estão dando um recado para os médiuns: meus irmãos, eu estou assim hoje, passando por essas dificuldades, vivendo novamente essas situações, mas abram o olho, porque vocês não são diferentes de mim. E se vocês não mudarem, vocês vão ficar, não é porque vocês estudaram o Espiritismo que vocês vão estar diferente de mim, não. Vocês vão estar na mesma situação ou pior que eu, porque vocês tiveram a oportunidade de estudar a doutrina espírita e não praticar. Então a minha palavra é para todos, já que está sendo transmitido. Aproveitem a oportunidade. Não se enganem, porque o maior engano é o auto-engano. O maior engano é se auto-enganar, achar que não, está tudo resolvido, tenho vários anos de espiritismo já. Leia o engano, meus irmãos, leia o engano. Quem vai falar sobre isso é o passamento. Na hora que você passar para o outro lado, a máscara cai. Então aproveitem a oportunidade. E fica aqui, meus irmãos, a minha humilde palavra. Falei de coração para vocês, não é lição de moral, é uma palavra de alguém que viveu e que ainda está vivendo, pela graça de Deus e pela graça dos bons espíritos. Agradeço aos mentores espirituais dessa casa a oportunidade de aqui estar falando, que de alguma forma utilizaram minha mente para dar esse recado para vocês, e que Jesus vos abençoe sempre, agora e sempre, que assim seja.